Vamos começar a analisar a nossa 13ª rodada da Série B, tá? Porque a gente tem acompanhado jogo a jogo, rodada a rodada, a especificidade dessa edição 2024 da Segundona, com os pontos distribuídos de uma forma universal, como a gente não via há muito tempo, talvez como a gente nunca tenha visto na Segundona. Então vamos se debruçar um pouco mais aqui, Fred, sobre esses números. É isso, Celso. Veja só, tem sido uma tônica desses nossos programas com o raio-x da Série B sublinhar, destacar, jogar a luz, apontar para o achatamento dessa competição. É quase que um roteiro, programa a programa, a gente segue os mesmos dados, confere as mesmas estatísticas, passa pelos mesmos desenhos e da 10ª rodada, 11ª, 12ª, 13ª agora, o achatamento ele não teve nenhum centímetro de recuo. É só você ver, eu lembro muito bem, tá? Que a gente trouxe um debate que do primeiro ao 7º são apenas 3 pontos. Isso. Aí teve uma rodada que variou para o 6º, e nessa rodada o que é que a gente vê? Do primeiro ao 7º, apenas 3 pontos. Só que detalhe, o 7º é o Sport, que tem um jogo a menos. Claro que esse jogo pode ser derrota, mas se esse jogo for empate, do primeiro ao 7º já seriam 2 pontos. Tá? E se vencer é líder. E se vencer é líder, sim, mas não mudaria essa relação que do primeiro ao 7º continuaria sendo 2 pontos. Seja o Sport empatando ou vencendo. Só o Sport perdendo é que do primeiro ao 7º ficariam 3 pontos. E Cássio sempre puxava um outro recorte, que era o de 4 pontos, que já foi até o 9º. Exato. E agora está no 11º. O 11º colocado está a 4 pontos do líder. Do líder. Está a 3 pontos do G4 e a 4 pontos do líder. E esse achatamento, naturalmente, ele está mantido porque a gente atravessou uma rodada. E aí, não sei se Minhoca consegue mexer aí nos sistemas dele, se a gente já teve uma rodada com tantos placares iguais na história, né? De 10 jogos. Rodada de Javan, né? Foram 7 empates em 1-1. Né? Se fossem 7 empates, já chamaria atenção. Assim, essa rodada teve 7 empates, já chamaria atenção. Mas 7 empates em 1-1, realmente é um congelamento, porque até critério de desempate, só Santos, Goiás e Ceará venceram. Fizeram a graça. E só o Ceará venceu de forma contundente. E ainda assim, os 3 foram 3 vitórias dos mandantes, porque tem isso. Não teve alguém que aproveitou onde todo mundo pontuou, o cara foi lá e buscou 3 pontos fora de casa. Então, assim, uma rodada congelada, e quem venceu ainda venceu dentro de casa, não teve vitória do visitante. Então, no fim das contas, assim, foi para o Ceará a melhor rodada possível, e para todos os outros que foram vendo assim os jogos acontecendo, foi uma contenção de danos. E para o Santos também, tá? O Santos também é um vencedor. Estava empatando 0-0 com a Chapecoense até os 47, 48 do segundo tempo, arrumou um golzinho ali de cabeça de William. Esse foi vencedor também. Totalmente, né? E o Goiás, na verdade, abriu 2-0, tinha o jogo sob controle, levou um gol e levou uma pressãozinha no fim. Né? O Santos é que arrumou seus 3 pontos. Mas ainda que fosse o jogo mais difícil, fosse o do Goiás, que era o confronto direto, e o América, na verdade, era o líder no início da rodada. Isso. Mas era jogo de pareia ali, né? Assim. Total. Totalmente parelho. 2 times do mesmo porte, né? Que a gente coloca com uma mesma chance de subir, tá? A gente vai fazer as comparações. Só tá pedindo para aumentar a tabela, Fred. Se puder dar um zoom aí, realmente. Vou dar o zoom, tá? Vou dar um zoom aí. Focar na parte mais de cima, né? Depois, quando a gente for mais embaixo, a gente volta para a parte de baixo. Vou deixar Fred, nesse recorte aí.
Só para passar aí, né, a sua dúvida. Aconteceu em 2 rodadas. Segunda rodada de 2017, 2019, 7 empates, mas nada parecido com 7 Empates em 1-1, né? 7 empates em 1-1. A gente vai mergulhar em todos os números, tá? Só como curiosidade, Ceará então chegou a ficar 1-1, né? Chegou. Chegou a ficar 1-1. O Ituano abriu 1-0, né? O jogo foi uma virada Isso, do Ceará. Isso. A gente vai detalhar todos os números, até porque esse programa aqui, ele é um raio-x, o raio-x ele passa por todos os números. A gente vai trazer as campanhas dos anos anteriores, a gente vai fazer as projeções, tudo aquilo que vocês já estão acostumados. Mas eu queria perguntar o seguinte, né? Porque 13 rodadas, né, para basicamente todos os clubes, exceto CRB, Botafogo e Sport, a gente já vai vendo muitos jogos, a gente já vai vendo os times 3, 4 vezes, no mínimo, né? No mínimo, acho que alguns times eu assisti até bem mais do que isso. A sensação agora é de um teto de atuação menor do que a gente esperava, e isso faz com que Avaís da vida, Operários da vida, Vila Novas, eles se tornem cada vez mais candidatos reais ao acesso, porque a gente vê o próprio América, né, que era o líder jogando, aí faz uma partida muito frágil contra o Goiás. Aí o Goiás perde do Vila Nova. O Sport joga o futebol que jogou contra o Botafogo de São Paulo, né? O próprio Santos, assim, uma dificuldade enorme para passar pela Chape. Me dá uma sensação de que todos estão se aproximando da janela jogando num padrão muito igual, né? É porque todo mundo vai se... Não vou dizer todo mundo, mas muita gente vai chegando perto da janela com elenco esfacelado, Fred. Você vê o América hoje, a gente que não acompanha o dia a dia, as notícias primárias do América, às vezes não tem tanto essa noção, mas eu convido qualquer um aí, olha o banco do América hoje. Tinha Vitor Jacaré, rodado, e 10 meninos da base, pô. Menino aí de 18, 17, 19 anos. Isso porque eu já estou considerando também Renato, que é um cara que veio para o profissional esse ano, já sem ser entre esses caras da base. Renato já está em outro patamar. Adson no time titular, já não considero dentro desse pelotão. Mas o América iniciou o jogo com o lateral improvisado e o lateral machucou, acionou no banco outro cara improvisado também. E todas as outras opções eram de garotos. Então, desde 2021, quando prestei aquele serviço ao Remo, né, uma consultoria ali ao Remo, que eu passei a perceber nessa mudança aí do primeiro para o segundo terço, que vai se aproximando aí também da metade, né, da virada de turno, esse cenário. Eu lembro muito bem, naquele momento a gente ainda não tinha esse movimento de janelas, né, naquele momento ali, 2021, você ainda poderia contratar mais livremente, né, só tinha o final da janela, digamos assim, que era o momento final de inscrição na Série B, mas desde aquele momento, em 2021, o Remo vira o turno com esse movimento de ter 9, 10 jogadores fora por lesão, por suspensão, às vezes tem um time que tem um elenco mais envelhecido, né? Enfim, cada time tem a sua nuance, mas muita gente tem passado por esse processo de esfarelamento, quase, vamos dizer assim, dentro do seu elenco, o que acaba nivelando ainda mais por baixo. Eu acho que essa janela, nesse período aí, onde a gente vai passar a ver, de fato, os achatamentos. Quem tem a tendência a conseguir trazer reforços melhores, quem vai conseguir investir um pouco mais, é a partir desse momento que eu faço a leitura que vai começar a ter essa divisão dos blocos. Por exemplo, daqui mais algumas rodadas, quando começarem esses reforços e tudo mais, vai ser impossível ver essa diferença aí do 11º, não coloco nem o líder, né? A gente tem uma rodada aí de diferença do 11º para o G4, para o quarto colocado.
Né? Teve uma hora, JP, que o Paysandu tava ganhando do Operário. Isso. E eu, assim, naturalmente eu tava torcendo pro Paysandu. Quando eu olhei, o Paysandu tava indo pra 18 pontos, pô. Pra 18 pontos. Eu cheguei a tomar um susto. O Paysandu tava no contexto de rebaixamento um dia desse. Basicamente, não reagiu. Isso. Levou o gol de empate e voltou pro contexto do rebaixamento. Fred, Mas por um período ele tava transitando ali empatado com o Goiás, pô. o Paysandu tem menos derrotas que o Santos. Tem menos derrotas que o Sport. Tem a mesma quantidade de... Na verdade, só um time tem menos derrotas que o Paysandu, que é o líder Avaí. A questão do Paysandu é justamente essa, cede muito empate. Mas o time chato é o time que pontua... Ó, ele pontuou 10 dos 13 jogos que fez, pô. Eu Não é muito vejo... fácil ser batido, não. Assim, eu entendo isso aí que o Cássio menciona, e aí eu acho que tem uma coisa a mais do que o JP mencionou. Claro que tem essa questão, o Sport sofreu isso, o América, né, tá sofrendo também com essa coisa dos jogadores, enfim, lesionados. Eu acho que tem muito a ver também com os trabalhos até aqui, de cada treinador, assim, de cada clube, sabe? Carille que está questionado, Souza está questionado, Mancini foi demitido. Então há, no momento, um mau trabalho, de uma maneira geral, assim. Eu assisti o jogo que foi do Avaí, por exemplo. O Avaí começou mal, toma o gol, aí encontra o gol lá, o gol até do Pagnussá, e depois não consegue, de maneira nenhuma, ali, assim, dominar o jogo, com muita dificuldade. Que é o Avaí que a gente imaginava, entendeu? Então, assim, eu não consigo olhar para o campeonato, ninguém fazendo até agora um trabalho, de fato, assim, para ser totalmente elogiado. Tá tudo muito igual. Então, quando você vai enfrentar o Brusque, ou quando o Brusque contra o CRB, por exemplo, olha a maneira como o CRB teve que fazer de tudo para segurar e não conseguiu segurar o resultado. Porque a gente Para mim é o maior perdedor da rodada, viu, inclusive. Porque você olha assim, pô, o CRB no Rei Pelé, contra o Brusque, que é uma das piores equipes, e o CRB tomou... E olha assim, eu tô falando dos minutos finais, da maneira como toma o gol, mas você olha o primeiro tempo, a quantidade de chances que o Brusque teve contra o CRB. Assim, o Brusque teve muito mais chances reais do que o CRB. Então, acho que ninguém está conseguindo fazer um trabalho razoável para bom, assim. Tá todo mundo oscilando. E os jogos ficam muito iguais. Para a gente ter uma rodada com 7 1 a 1 acontecendo, e aí é qualquer contexto, qualquer contexto, confronto direto de equipes que a gente considera favorito, equipe considerada mais forte contra uma equipe mais fraca, equipe jogando dentro de casa e não conseguindo prevalecer contra adversário mais fraco. São todos esses cenários. Então, eu acho que, acima disso que o JP menciona, eu acho que o trabalho até aqui das equipes estão muito sem chamar a atenção. É todo muito parecido. Claro, alguns têm jogadores que desequilibram, mas nem isso é suficiente para a gente ver ninguém desgarrar. E não à toa, daqui a pouco o Fred vai mostrar, a gente está vendo a pior pontuação de um líder numa 13ª rodada. E é aquilo que eu falei, Minhoca. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer as conferências que a gente tem feito programa a programa. Que é a menor diferença da história, o pior líder da história. Só que o pior líder está ficando pior líder cada vez mais, né? Você vê que o Santos já se reaproxima da liderança. É isso que eu estou batendo na tecla. O Avaí é líder. Era líder. Perdeu a liderança. Não jogou absolutamente nada para que você dissesse, não, reencontrou-se no campeonato, não. Chegou a liderança com 3 empates, porra. Exatamente, foi flutuando ali. Perfeito, Cássio, perfeito. O Avaí chegou à liderança, empatando nos últimos 3 jogos, meu irmão. Só se desvencilhando, a galera caindo e ele... Opa! Exatamente, se desvencilhando. Perfeito. Acha aí, Minhoca. Eu quero ver tu achar outro caso do time conseguir virar líder depois de empatar 3 jogos seguidos. Quando tava... aí é difícil, pô. É difícil. Acho que não tem, não. Aqui para procurar vai ser difícil. E é isso. Isso é o reflexo. Só para frisar, são 4 empates nos últimos 5 jogos. O time tem uma vitória e 4 empates e virou líder. Exatamente. O time perdeu a liderança dessa forma e voltou à liderança dessa forma. Né, por conta de uma paralisação total. E é isso que eu estou dizendo. O Santos já se reaproxima da liderança. Tá? Então, as quedas e as recuperações, elas não estão se dando muito
O Sport, por exemplo, estava numa queda absoluta. Aí ganhou 2 jogos e não deixou nenhuma sensação de recuperação. Né, quando ele ganha do Paysandu e do Mirassol. Tanto que se comprovou depois perdendo, né, os jogos. Na verdade, empatou com o Ceará, aí perde o Novo Horizontino e empata com o Botafogo. Né? Então não há uma sensação, não há o time em ascensão no momento, que a gente já teve o Goiás no momento, já teve o Avaí no momento, já teve o momento do Sport, o momento do Santos, o momento do América. E hoje é o momento de ninguém, né? Tem uma Então, sensação, Fred, o que eu diria, só para complementar o que você está dizendo. A sensação é, isso para qualquer clube, se tivéssemos ganhado aquele jogo, essa é a frase desse momento. O Santos, certamente, dessas 5 derrotas, ele fala, se a gente tivesse ganhado aquele jogo, a gente estaria numa condição melhor. O Sport, o Ceará... O Sport tem 2 derrotas em casa. Basta que uma dessas 2 derrotas em casa... exato. Uma delas, na qual vencia até os 44 segundos tempo, e a outra na qual tomou o gol contra, seria líder do campeonato. Com um jogo a menos ainda. Está em 7º, o time está em 7º e seria líder. Isso. O Ceará, por exemplo, só para ter uma noção, o pessoal estava dizendo, não vai brigar por acesso. Só que quando o cara olha a rodada e ganha a partida, o cara assim, dá, o Avaí está ali, por que eu não posso também pensar? Então, é uma Série B até aqui, onde todo mundo não tem medo de ninguém, porque ninguém está passando medo de ninguém, e o fato de que você, no momento, está lamentando por não estar aproveitando esse momento. Ninguém tá o Ceará está 4 pontos atrás do Avaí. Eu ainda acho que o Ceará termina na frente do Avaí. Eu não sei se termina, mas eu apostaria no Ceará. Já fizemos isso ano passado. Eu não vou entrar nessa. Não, fala, Cauê. Eu não falei de acesso, não, tá? Eu não falei de acesso. Eu sei. Porque na outra vez foi com o Vila Nova que você fez foi. Eu acertei. Texto, eu falei, eu não vou entrar nessa, não. Eu acertei. Vou esperar para. Fala, Cauê. Boa noite primeiro, né? Você tira pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma equipe que tem muitas fragilidades e enfileirou 4 vitórias. E você olha assim, pô, que vitórias foram essas? Que time é esse do Botafogo para ter... Sim. Que time do Botafogo é esse para ter capacidade de quase enfileirar 5 vitórias? Tô nem falando do Avaí, que de alguma forma tem um histórico de a cada 2, 3 anos, está numa Série A, beliscar uma subida. E esse Botafogo, que você não enxerga nada, e estava aí a 4 vitórias e bateu na 5ª por pouco. Então é uma Série B, para mim, muito até nivelada por baixo na qualidade. E vira um perde-ganha, como foi dito aí. Vamos, então, começar a ver alguns outros números, tá? Eu vou até mostrar, dar um foco aqui na lateral, tá? Mostrando o aproveitamento dos mandantes e o aproveitamento dos visitantes, tá? Baixou um pouco, né, Minhoca? Por conta desses empates, né? Esses empates. Essa prevalência dos mandantes, né? Que tem 63%, aproveitamento dos visitantes. Essa é uma rodada, por exemplo, que nesses empates aí, quem empatou fora, os mandantes que não aproveitaram, esse grãozinho aí, que foi o grãozinho, né? Isso. Do Avaí, apesar do Avaí ter empatado em casa. E aí, local onde os pontos foram conquistados, 70% dos pontos foram conquistados na condição de mandante. Isso é bem significativo, tá? E aqui a gente mostra que o campeonato já atingiu 1/3, tá? 1/3 do campeonato está matematicamente alcançado nesse momento, tá? Só para dar uma noção, se caso, obviamente não é assim que acontece, mas o 4º colocado com 22 pontos, 1/3 vezes 3 daria 66. Mas, obviamente, não é essa matemática simples, né? Porque as coisas mudam no campeonato. Só a projeção. Sempre mudam, né? Sempre mudam, né? Exatamente. E isso também está afetando lá embaixo, porque a gente não olha muito lá para a parte de baixo. Mas a pontuação está elevada, por exemplo. Enfim, que aí é... Vamos para médias por posição, né? Vamos logo, que aí a gente já... Que é onde a gente passa o scanner, né? Nesse campeonato. Deixa eu ajustar aqui para a 13ª rodada. E aí está. Como Minhoca já tinha trazido, não é que a gente tem o pior líder
da história é que a gente tem o pior líder da história 5 pontos abaixo da média, Minhoca. É muito pior líder, né? E a gente já citou isso, acho que não sei se passado ou retrasado, que lembrava 2006 e Cássio até falou, numa época que ninguém sabia o que era jogar pontos corridos. Porque é o que bate, entendeu? Se você olhar com 2006, é onde ele está realmente a pior liderança. Você tem ali um 11º com 18, por exemplo. Então, tem algo similar com 2006. Tanto é que olha o 18º, 19º com 13, sabe? Ninguém nem sabia ser o pior time do campeonato nessa época, entendeu? Ninguém sabia ser o pior time do campeonato. Porque a pontuação é baixa, pô. Ali a galera 9, 6 e tal, então 13 pontos ali para 19º é muito, por exemplo. Mas e a média dessa edição, ela aproxima em 7 pontos o primeiro do 11º, pô. Menos 5 para o primeiro, mas é muita coisa, pô. Assim, a gente está tirando retratos da Série B, a cara está tirando retratos, mas a impressão é que a gente está tirando retrato como se fosse de uma câmera que tira 10 fotos por segundo, tá ligado? Onde as mudanças são pouquíssimas, assim, porque não está tendo uma evolução como costuma ter nessas competições de pontos corridos, ou seja, passa 2 semanas e a configuração é completamente diferente. O nível até o momento, nenhuma odd aí tá a favor de, meu irmão, isso aqui é certo. Absolutamente nenhum time é certo do acesso. Os favoritos continuam sendo favoritos, mas nenhum deles deslanchando. As rodadas vão passando e o time que está ali continua fazendo seus pontinhos. O Operário, que de repente leva um gol aos 50 de segundo tempo em casa, vai lá na Curuzu, com 15 mil pessoas na Curuzu, e faz um gol faltando 4 minutos para acabar o jogo, e o campeonato vai andando e os times continuam ali, pô. Assim, ele está achatado no nível que tende a ser uma das edições mais emocionantes que já se viu na segunda divisão, pô. Isso eu estou falando já de reta final mesmo, assim, mais para frente. Porque, querendo ou não, a gente já passou de 1/3, agora a gente já passou de 1/3 em 3 rodadas, a gente passou de 1/3 do campeonato, e o líder vira líder com 3 empates. O time que é quinto pode ser líder na próxima rodada. O time que é sétimo tem um jogo a menos, pode ser líder se ganhar um jogo também. O time que está em 11º, ele está a 3 pontos do G4 e a 4 do líder. Qualquer. Por isso que eu estou falando, são retratos muito próximos. Qualquer coisa que a gente vá além disso é realmente o papel da gente falar assim, eu acho que esse time tem uma possibilidade maior de pontuar, esse time aqui, tanto que eu falei assim, eu acho que a longo prazo o Ceará ainda tende a ficar na. Mas são os mesmos de sempre que a gente está dizendo. Falei. Mas os mesmos de sempre estão ali, Fred. Veja, o próprio Ceará, que agora venceu, ninguém está decepcionando absolutamente. Não existe nenhum favorito, meu irmão. Esse cara tá ali, tá fora do G4, mas está sempre olhando o G4 como algo acessível na rodada seguinte. Não é campanha de recuperação para ninguém. Não, uma rodada está no G4. Veja, todo mundo que era favorito, na rodada seguinte está no G4. E mesmo com esse cenário, existem outros times, vários outros times que estão ali, ou dentro do G4, ou orbitando. Assim, um campeonato de mais da metade do campeonato. O campeonato tem 20 times. 11 podem entrar no grupo de acesso em uma rodada. assim. Agora, nesse caso aí, eu vou lembrar algo que acho que todas as mães falam isso, né? Quando a gente é criança tal, e faz assim, mãe, João, Pedro, Augusto, a mãe deles deixam eles ir jogar bola na praia. Por que você não deixa eu ir? E a resposta é, eu não sou a mãe deles, né? Eu não sou mãe deles. Não me venha com argumento, eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, eles podem ir pra festa. Eu não sou mãe deles. E eu acho que isso cabe aqui também, porque não é essa patinada geral que transforma Santos e Operário em times próximos, que transformam Ceará e Vila Nova em times próximos, Sport e Novo Horizontino em times próximos. Não é essa patinada que para mim serve de justificativa para dizer, como eu recebo algumas dessas justificativas, tanto no chat aqui, mas
fundamentalmente no Twitter. Fred, você está sendo muito exigente, muito crítico ao Sport, parece que está tudo errado. O time está ali a um ponto do G4, o time, se ganhar o jogo atrasado, isso aí, detalhe, é o mesmo discurso do ano passado, esse jogo atrasado, que inclusive é o mesmo jogo. Se ganhar o jogo atrasado é líder, se não sei o quê. Você tá. Ano passado, essas mesmas pessoas falavam as mesmas coisas. O Grêmio caiu assim, Fred. O Grêmio com o time terceiro. Mas ano passado a gente não subiu assim. Isso. Tá? As pessoas falavam isso com o time em segundo. Fred, como é que tu tá dizendo isso? O time é segundo. Mesma coisa quando era Dalpozo. Como é que tu tá dizendo isso? O time é terceiro. É crítica demais. Olha para os lados, compara. O Whindersson, pelo amor de Deus. Compara com os outros. Era assim mesmo. Você está sendo exigente para o esporte, mas está todo mundo assim. Aí eu vou dar a mesma resposta. Eu não sou mãe dos outros. Então, esse cenário que Cássio trouxe, ele é real. Ele é a fotografia mais clara da Série B. Mas ele não é uma passada de pano da gente para a campanha abaixo do que foi investido para o esporte Muito e para o pelo Ceará. contrário, com o campeonato dessa forma, bastava o básico para já estar disparado na liderança. Exatamente. Veja, se alguém está entendendo, isso que o Fred falou é muito importante. Porque se alguém estava indo por esse caminho, pense que você acabou de pegar o caminho completamente inverso ao caminho que era para ter ido. Porque um campeonato achatado dessa forma, onde 11 de 20 estão a uma rodada do G4, significa que um time, e o líder tem 5 pontos abaixo do que a média de 20 anos de Série B, quase 20 anos de Série B, significa que um pouquinho mais, de qualquer um, a gente está falando aqui do Sport, mas pode ser do Ceará, que um pouquinho mais bastaria para você estar disparado. E era um pouquinho mais mesmo. Era não perder do Ituano, que não ganhava há 50 jogos, meu irmão. Sei lá quantos jogos o Ituano não ganhava. Era não perder do Novo Horizontino como perdeu. Então, com esses dois jogos, já teria 3 pontos na frente do Avaí. Isso. E é um absurdo, era um absurdo ganhar. Quando teve Sport e Ituano, o Sport era o líder com 100% de aproveitamento e o Ituano era o lanterna com 0% de aproveitamento. Era 100% contra 0%. O jogo era esse. O Sport perdeu. E o jogo do Novo Horizontino, onde, com 20 segundos... Tá aqui, ó. Até brinquei que o Marca acabou de fazer uma publicação também. Aquele lance de Alisson Cassiano, curiosamente, estourou do exterior agora. Está começando a pipocar como curiosidade de o time ter feito lá um gol sem tocar na bola. E eu perceba que eu não estou falando mais nem do Avaí, porque também eu não sou que a gente se brinca aqui. Não é a lógica de você ganha todos os jogos. Beleza, perdeu do Avaí. Mas o lógico é perder do Avaí e ganha do Novo Horizontino. Ou ganha do Novo Horizontino, ou então se ganha do Avaí perde do Novo Horizontino. Você bota ali um acidente. Mas não é normal que um time que briga, que um time que postule o G4 o acesso, que em 6 jogos tenha 2 derrotas em casa. Não é normal para ninguém. Não seria para o Sport nesse momento também. Então, perceba que eu só estou mudando 2 resultados. E com esses 2 resultados, o time já teria já seria líder com 3 pontos. O time já teria 5 pontos na frente do G4. Então, perceba que só foram 2 jogos que eu mudei. Não precisava de muita coisa, não. E isso vale para os outros também. Ou o Santos, da forma como perdeu para o Botafogo de São Paulo, lá em Londrina. Assim, tem alguns acidentes que ficam por aí, que cada clube vai pegar o seu. Faz parte do jogo. Então, nesse campeonato achatado, o cara tem que pensar na lógica que um pouquinho, se o time tivesse um pouquinho melhor, em vez de estar na briga, ele seria o líder. Poderia ser o Sport, poderia ser qualquer outro time ali nesse campeonato. Qualquer time está vendo a tabela e está falando, porra, com isso aqui a gente estava na liderança. Porque o Avaí veja, uns 10 estariam pensando isso, menos o Avaí. O Avaí está pensando, sabe como o Avaí está pensando isso? Porra, a gente não está nem fazendo tanto e está na liderança. Assim, porque o Avaí não está no momento de arrancada. O líder tem 3 empates seguidos. E eu acho que isso recai muito mais para os times do sexteto que a gente tinha colocado. Exatamente, por isso que eu estou dando exemplo, mas vai para todos esses favoritos. A gente total desde o primeiro dia. Eu acho que a gente. E aí, Minhoca? Só para você Fred. trazer sua frase, não é para você trazer sua frase, o professor Ribeiro corrigiu a minha. As mães da gente diziam o seguinte: você não é todo mundo, é isso mesmo. Mas todo mundo pode, mas você não é todo mundo. Esse sexteto não é todo mundo, né, Minhoca? Exatamente. Esse sexteto tem uma responsabilidade maior. Essa frase é melhor. Porque aí esse tipo de classificação ele dá aquela falsa sensação de que eu vou pegar qualquer exemplo aí, qualquer um dos 6, certo? O Santos, vou pegar o Santos aí, né, que é o de maior peso dos 20.
Se o Santos ganhar do Ceará na próxima rodada, digamos que exista esse mesmo torcedor lá do esporte que foi criticar Fred no Twitter, dizendo: vocês reclamando, agora o time é líder, pô. Mas o antes é um problema. Assim como, por exemplo, se não ganhar, volta de novo. Então, nesse momento, não há contexto se não criticar as equipes. O Ceará perdeu para o Brusque, o Ceará perdeu. O Vila Nova, quando o Ceará enfrentou, o Vila Nova acho que estava em 12º. O Vila Nova, 3 rodadas, estava em 4º colocado. Então, essas equipes, ela tem uma responsabilidade maior de ter um melhor aproveitamento. O aproveitamento é tão ruim de um jeito, e aí, vou pegar os casos aqui, né? O tal 2012. A turma ia estar em 6º lugar. O líder, Avaí, está em 6º lugar. Em 2000 e... Qual é o outro aqui? 2015, né? 2015, 6º lugar também. E, no caso do ano passado. Porque, para pessoas minimamente, com uma atenção mínima nesse cenário, esse campeonato está nivelado por baixo. Por baixo. Então, esse é o ponto principal. O campeonato está nivelado por baixo. Se alguém fizer o básico que foi feito entre 2000, tirando 2006 não, entre 2007, porque 2003 já ficou claro que era um primeiro outro, mas entre 2007 e 2023, quem fez o básico, nesse momento, com o campeonato do jeito que está, estaria já disparado. E não precisava de muito. É isso que acho que Melca trouxe desse ponto agora, que não sei se assim, não precisa, e detalhe, continua não precisando de muito, já que não tem ninguém dando sinais que vai finalmente acelerar na competição. O lado bom, e aí fica para mim, realmente, como para terminar o debate, nesse sentido que eu ia falar, beleza, o torcedor do esporte pode dizer, pô, não precisa criticar tanto, a gente está, se vencer o tal jogo aí que está faltando, a gente é líder. Pois é, mas olha que coisa, né? O lado bom para você, seja torcedor do esporte, do Ceará, é porque todos os outros estão mal. Então você pode se colocar aí como... as coisas não estão tão ruins assim. Não tão... É tal qual a discussão que a gente teve ontem, né, Fred? Sobre a parte de baixo da tabela da Série A, em que um Fluminense talvez não se sinta tão pressionado, mesmo com a campanha que tem, porque a distância não está tão grande assim. Claro, o desempenho está péssimo, todo mundo da parte de baixo está péssimo, assim como o pessoal da parte de cima também está apresentando aí um G4 pior, né? O pior possível, né? Então, eu acho que todo mundo não tem muito o que comemorar, não. É momento realmente para criticar. É o perdão coletivo que eu chamei da rodada passada. Né? Perdão coletivo. E agora, o pessoal nem se mexeu, tá? A gente hoje, inclusive, vai analisar daqui a pouco uma lista de indicações de reforços que Cauê montou, porque já foi citado aqui, né? Esses 6 clubes já são os de maior porte de investimento, já largaram dessa forma. E agora, meio que todos eles estão esperando a janela para reinvestir, para ver se dentro de campo o resultado vem. Porque eu também vejo muito esse debate. O Sport fala que o elenco está todo esfacelado. Aí pegou o Botafogo, talvez mais esfacelado que o Sport naquela partida. Tá? O América Mineiro, que JP hoje trouxe, o América Mineiro perdeu seu melhor jogador para o resto do campeonato. Tá? O América Mineiro perdeu seu melhor jogador. O América Mineiro hoje tinha quantos meninos da base no banco? Um banco só de meninos da base. Tá? Então, assim, vai ser uma outra corrida. Vai ser quem colocar mais dinheiro na mesa. Porque a gente passou aqui. Os trabalhos estão sendo contestados. Mancini caiu. Sosso, ele é contestado, mas ele não me parece sob risco direto de uma demissão. Me parece longe disso até. Sabe? Tem muita gente que não aceita Sosso desde o começo. Tem outros que gostam de Sosso, estão debatendo. A gente aqui... eu até sou um desse caso, eu gosto de Sosso, mas já aceito debater por conta das 2 últimas atuações que eu achei muito, 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 muito fora da curva. Aí você vê o Carille no Santos, e eu já trouxe isso aqui naquele programa que a gente fez quando da demissão de Mancini. Eu achava Carille, pelo que o Santos vem jogando, eu acho que ele era para estar numa situação infernal.
E por mais que o termômetro lá esteja alto, ele não está vivendo uma situação infernal. Porque esse desenho da Série B cria a falsa sensação de que a competição é isso mesmo. Só que o Santos cair nessa conversa é uma coisa. Curitiba, que está mal, aceitar essa conversa é uma coisa. O Sport cair nessa de novo, aí é grave, né? Mas eu acho que o Sport talvez seja, até pela forma com que foi cravado aqui o não acesso do ano passado, talvez o Sport seja o que está mais pressionado para a janela. Eu não sei como é que está aí, Minhoca, a pressão por reforços, se é o tema principal. Eu sei que o Ceará sofreu um transfer ban, né? Tem isso. Parece que vai se resolver até segunda-feira, né? Mas vai se resolver. A janela é maior. Mas eu não percebo, pelo menos na minha bolha de quem eu acompanho, a grita não parece tanto por reforços. Aqui Não, sim, né? Mas Mas um pouco da ferida do ano também. passado. Não, mas tem. também. Aqui tem. Mas Eu acho que a porque do Sport está maior, porque o Sport vem de um momento de perder mais peças. Certo. Mas a do Ceará Perfeito. também está bem Perfeito. forte. A do Ceará também está bem forte. Perfeito. era isso que eu ia perfeito. falar. Assim, Até porque o Ceará Sport- teve o transfer ban na primeira, né? Isso. Porque o Ceará, quando fechou aquela janela brasileira, o Ceará só trouxe 2 nomes, que foi o Deluca e o Michael Clayton, o goleiro, que é o terceiro goleiro. Então, assim, o Ceará não teve, para o começo da Série B, algo que o Sport, desde o começo da temporada, deu para ver nitidamente os investimentos que foram bem mais agressivos, né? Então, nesse ponto, o Ceará, o que tem se falado muito é, com o elenco que tem hoje, não tem como. Não há como. Assim, pode ser porque o campeonato, como a gente estava falando, né? Dá uma sensação de que todo mundo está permitindo você brigar. Mas sem contratações é muito difícil. E o Ceará, na semana passada, já mencionou que já tem nomes engatilhados. Ninguém conseguiu, assim, pelo que eu fiquei sabendo no final de semana, mas aí também não sei o quanto é só uma especulação, já que o Condé está chegando, um dos nomes que podem estar chegando é o nome de Luiz Adriano, que eu acho um nome muito ruim, aliás, para o Ceará. O Luiz Adriano há muito tempo não está jogando, estava no Vitória, né? Trabalhou com o próprio Condé lá, mas eu acho que é muito mais na base da sondagem, porque é um jogador que foi liberado recentemente. Aí fala Um jogador que tá fácil, né? Digamos. Mas não foi muito usado por Condé, né? Seria. Aí tem Então Matheus é barato, Gonçalves, que também saiu recentemente e tudo mais. Então, se especula alguns nomes, mas tudo isso eu acho que, no caso do Ceará, é onde você imaginar aonde vai vir a grana para investir, né? Porque, de fato, essa dificuldade que o Ceará tem para início. Agora, os outros, eu acho que os outros 5, né, que eu estou citando, os outros parecem ter mais caminhos aonde tirar, né? Eu não sei se eu tinha lido, acho que no NE45, né, que o Sport interessado, não sei se é isso mesmo. 10 atletas, é isso mesmo? Eu li hoje. Saiu Tá de em 3 para conversa, 10 tá com em a. conversa. Eu acho que ali é no sentido de estamos conversando para daqui filtrar, né? Eu entendi Conversando nesse com sentido. 10, né? Conversando com 10, né? Isso, conversando com 10 para fechar Conversando isso. com 10 é diferente. Porque 10, eu acho que foi o que o Atlético Goianiense ano passado, o Atlético Goianiense trouxe ali na janela. Foi algo desse tipo, né? Foi uns 9 contratações por aí. Ô, Fred, uma colocação que eu queria fazer até para a gente discutir aqui na mesa, porque era um ponto que eu já vinha observando para tentar até entender essa radiografia que a gente vem debatendo aqui, rodada após rodada, sobretudo nas últimas, né? Desse equilíbrio, não pela qualidade técnica, mas talvez muito mais pelo baixo nível. O fato desses 6 que seriam exceções de financeiramente, talvez um pouco à frente dos demais, terem, em sua maioria, treinadores não tão rodados numa Série B brasileira. Será que isso está pesando? E eu não estou nem dizendo que os treinadores são ruins, mas nos desafios deles encontrarem soluções nos momentos que as rotas de colisão acontecem e que são naturais. Porque se você vê o perfil desses treinadores, muitos são jovens. Pronto, o América Mineiro apostou em Cauã, que é um cara jovem e que está tendo, acho que a primeira oportunidade realmente como treinador profissional. Solução caseira, né? Solução caseira.
Aí vem o Curitiba, pegou agora Fábio Matias, que tinha feito trabalhos pontuais em alguns clubes e vinha antes com... estava no Botafogo antes e vinha anteriormente, depois de Guto, da demissão de Guto, vinha com uma pessoa da casa. Aí você vê Goiás com Márcio Zanardi, que é um treinador que fez no futebol paulista, mas na Série C com São Bernardo, não tinha, vamos dizer, um histórico de Série B. Aí o Ceará tinha Mancini, que tem um histórico já do futebol brasileiro. O Santos vinha com Carille, mas um cara muito mais de Série A e um foco totalmente diferente de trabalho de um time protagonista, como é o Santos como deveria ser o Santos na B, e o Sport B com o Sosso, que é um cara que está fazendo seu primeiro trabalho no futebol brasileiro e que, lógico, precisariam de adaptações. Eu estou colocando na mesa porque será que isso, de alguma forma, vem se refletindo também nesses desafios, nessas faltas de soluções em alguns momentos desses times? E não quer dizer, lógico, que um treinador, que o Sport teve Henderson como grande campeão de Série B, como ele adorava arrotar, e foi um fracasso, né? No final. Eu acho, Cauê, que é um pouco do meu comentário anterior. Essa grande patinada geral tá dando aos clubes e aos treinadores uma falsa sensação de que é isso mesmo. Eu acho que se você for conversar hoje com o diretor do Ceará, do Curitiba, do Goiás, do Sport e do Santos, você vai escutar respostas muito parecidas para o que está acontecendo. Vai ser tudo. É isso mesmo. É uma competição difícil. Vê lá, o Sport gastou 25 milhões para montar o ataque dele. Vê lá. E a o Ceará está dizendo isso, pô. Para todo mundo, Fred. Porque exatamente. Todo time em uma certa quantidade. Aí o momento é difícil, não sei quem perdeu o Benítez, o América perdeu o Benítez, outro. Aí o cara vai dizer, Marcão, que ninguém queria, o artilheiro da Série B. Vê que competição difícil. Tá? Né? Porque assim, eu acho que os argumentos para justificar isso são muito fáceis, Cauê. Na hora que tá todo mundo ali, na hora que você não tem o Vitória do ano passado para dizer, meu irmão, o Vitória com aquele time marromeno tem 28 pontos. Tinha 29 agora, tinha 29 nesse momento. O Vitória com aquele timezinho, mais ou menos, tinha 29 pontos. Por que tu não tem? Esse ano não tem o Vitória para dizer isso. Por isso que eu tô dizendo, me assusta o Santos. Me assusta muito como o Carille não tá. Assim, não é um Paiva pro Santos. O que Carille, a forma com que o Santos está jogando a Série B, a forma com que Carille conduz o Santos na Série B, era para a torcida do Santos tá numa relação com o treinador semelhante à que a torcida do Bahia tinha com Paiva. Que assim, ódio alvo número 1. E não está. Claro que ele não tem aceitação boa, mas não está. Porque ainda tem uma diferença muito grande de Carille para Sosso. Sosso traz o novo. Sosso traz o novo para um clube que fracassou com o convencional por 2 anos seguidos. Só que Carille traz o convencional para um time protagonista, pô. É porque todos esses atrelam, além do trabalho ruim, que é criticado e tal, mas não é o único alvo, muito por conta do extracampo também, né? Do que acontece ali nos bastidores. O Ceará também é uma bomba relógio ali política, o Santos, enfim, todas essas, tudo que é apontado para Carille, tudo que foi apontado para Mancini, aponta o dedo, fala, mas não, porque João Paulo no Ceará, isso e aquilo. Não, porque esqueci o nome do presidente do Santos, mas isso e aquilo. São as muletas para a dificuldade do trabalho. E todos também atrelam um pouco a essa questão do elenco.
Até um momento desse, o Santos se debatia se não tinha um centroavante. O Santos não tem centroavante. O centroavante do Santos é o William Bigode, que nunca foi um 9 propriamente dito, de peso. Mas tem Júlio Furque ali no banco, resolve, não resolve, joga, não joga, bota menino para jogar. Enfim, todo mundo tem essa sua muleta, tanto da muleta política, do momento político do clube, quanto da muleta de elenco, de falta de peças, de que tem que aguardar a janela. Todos passam um pouco por isso também. Eu vejo, sabe, JP, que tem uma situação que mudou no futebol brasileiro nos últimos anos. Cada vez mais se torna um discurso recorrente quando o trabalho não está sendo desenvolvido, vai trocar, mas vai trocar por quem? Né? Isso vem aumentando a cada rodada. Aliás, a cada ano. E, por exemplo, o Guto hoje está no mercado. Quem hoje olha para o Guto e tá aí, vamos trazer o Guto, conhece a Série B. Tá aí, como o Cauê falou, tá aí o Anderson, já foi campeão várias vezes. Já são treinadores que já não conseguem mais ter esse cartaz de pode trazer. Condé... Ninguém tem certeza mais. Pois é, porque assim, o Condé ele conseguiu nesse sentido, porque ele foi campeão ano passado, entendeu? E ele tinha um contexto que aí você pode encaixar no contexto Ceará. Né? O Vitória com muitos problemas, começou mal a temporada e conseguiu, ou seja, na projeção, dá para imaginar que ele pode fazer o mesmo pelo Ceará. Então você não consegue enxergar hoje os treinadores recorrentes da Série B, que a gente observava, digamos, sempre tá ali, não, demite, traz aquele, depois demite, traz aquele, aquela velho ciclo que acontecia. Nesse momento agora, por isso que eu acho que nesse ponto que o Cauê traz, são apostas de vamos sair um pouco dessa lógica, vamos atrás de outros treinadores, por isso que a gente começa a ver, eu acho que isso começou lá com o efeito Jorge Jesus, que deu trouxe, né, muitos treinadores de fora, e os treinadores brasileiros não conseguiram desempenhar algo muito além. Então eu vejo como um fator que antes era muito... Estava aí um nome disponível no mercado, às vezes tinha até uma pressão, vamos demitir agora, porque senão pode ter outro que vai pegar. Guto tá no mercado. Eu acho que foi ano passado, não foi isso que aconteceu? O Sport teve um momento ali que, não sei se foi no ano passado ou foi no retrasado, mas houve um momento assim, que, se não for agora, alguém vai pegar. Aproveita que o Guto está demitido, que está no mercado. Que alguém pega, tá? Então eu vejo que tá... E aí, quer ou não, alguns se apegam. Por exemplo, o Sport hoje, ele tem o começo da temporada para dizer, Souto já fez esse time jogar melhor. E talvez trazer agora um novo treinador seja mais difícil. Até porque eu acho que muita gente já com os seus treinadores, mesmo Carille, por exemplo, foi procurado pelo Corinthians. O Santos disse, eu quero continuar com o Carille. E aí é que tá. Eu acho que tá todo mundo planejando já essa janela. Não tenho dúvida que o Souto já passou, esse tipo de lateral, esse tipo de meia, esse tipo de atacante. Minhoca, por conta um dos outros. Por conta dessa tabela que a gente tá vendo aí. Se não... Veja só, a gente debate muito mais. O desespero era maior, concordo. A gente debate muito mais conceitualmente porque a tabela permite. Porque senão a gente ia estar dizendo aqui que o time de Anderson tinha 4 pontos a mais. Se o Sport tivesse com esses mesmos 20 pontos, deixa eu ampliar aqui a tela, tá? Vamos dizer que o Sport tivesse esses mesmos 20 pontos ano passado, tá? Ele seria o 7º, tal qual esse ano. Mas ele estaria 9 pontos do líder e a 5 do G4. Aí, eu não sei se Sousa era treinador do Sport, não. Sim. Tá entendendo? Essa tese que eu tô batendo o dia todo aqui. Tá? Se o Sport ano passado era esse aqui, era esse 25 aqui, né? Que não subiu, era 5º. Não, era o Mirassol aqui. O Sport tinha 27, velho. Tinha 27 pontos em 13 rodadas. O Sport tinha 27 pontos em 13 rodadas. Esse ano tem 20 em 12. Se não ganhar do Guarani, vai ficar 7 ou 6 pontos abaixo do time de Anderson. Tá? Se o Sport não vencer o Guarani, o Sport vai ficar 6 se empatar ou 7 se perder abaixo do time de Anderson. Mas imagina que o Sport ano passado tivesse os mesmos 20 pontos que tem hoje. A 5 do G4, a 9 do líder. Aí não tinha mais teoria em Sousa que sustentasse.
Aí não Porque tinha muleta já nenhuma, era necessário a campanha de recuperação. Uhum. Você já tinha que mudar todo o curso do trabalho. Então, repito, para mim, o que está sustentando Carille, Sosso, sabe? E as experiências de Goiás e América, porque ninguém larga a mão de ninguém, tá todo mundo muito junto. E aí eu tenho a sensação, Minhoca, que quando esses clubes, eu não sei o Santos, mas quando esses clubes, se esses clubes forem para um segundo treinador, eu acho que eles vão para a velha guarda. Eu acho que eles vão para a velha guarda. Porque tá tudo muito parecido aí, né? Como disse Cauê, né? Treinadores sem ter o hábito de jogar essa Série B. E aí o cara vai... Se não o Santos eu realmente não sei. Mas se cai o treinador do Goiás, eu acho que Anderson é um nome... Eu acho que Anderson vira um nome gigante no Goiás. Eu acho que Anderson vira nome pro Santos. O Anderson no Goiás, até porque tem história lá. Isso. E o próprio Santos. Até porque o Santos não tem. Anderson tem história no América, no Goiás. Isso. Ele tem... Até porque não tem. Acho que no Santos aqui no Santos aqui não tem. Até porque no Santos, até pela questão do patamar do Santos, cair um Carille e a pressão que vai ser por conta da queda de Carille, o presidente vai ter que dar uma resposta, e que isso não quer dizer que seja correta, que muitas vezes você trazer um treinador mais barato pode dar um resultado até melhor. Mas vai precisar dar uma resposta para quem cobra, de que, opa, trouxe esse treinador como se fosse mais uma daquelas muletas do futebol, né? Estou fazendo tudo da minha parte, eu estou gastando todo o dinheiro possível e imaginário de uma cartilha que fosse necessária para subir, como era de Guto antigamente. Traz Guto que sobe, e que a gente já sabe que não é. Então o Santos deve apostar no nome nesse sentido. E você já viu o próprio Santos sentindo a dificuldade e segurando algumas coisas. Quando viu que, opa, o Corinthians já está de olho no meu treinador, é justamente isso. Eu vou trazer quem? Opa, os esportes são do Aderlan. Se eu soltar Aderlan, vou reforçar os caras. E será que os meus jogou contra laterais, a Chape? Exato. Será que os meus laterais aqui, que eu não estava dando oportunidade, que estavam jogando mais, são melhores do que o que eu já tinha aqui e que eu trouxe para ser meu titular? Que a Aderlan era para ser o titular, como era no Paulistão, nos primeiros 3 meses antes da lesão dele. Então, assim, a turma tem medo, né? Então, às vezes vai para esse desespero de tentar trazer um nome, pelo menos, para dar satisfação ao torcedor. Eu vejo muito isso, tá? Se Sosso cai no esporte, eu acho que a pressão vai ser por nomes que todo mundo já conhece aqui. Só deixando assim, pronto, isso eu acho que não cai, não. Tá? E aí não faz sentido trocar Sosso por um outro experimento. Não faz, exatamente. Aí você, felizmente ou infelizmente, vai ter que ir para nomes que você sabe a linha de trabalho. Exatamente, por isso que vai ser pode os dar mesmos certo, de sempre. pode dar errado, mas alguém que você conheça. Vai se debater 3 nomes. Vai se debater 3 nomes. Guto, Jair. Eu acho que Guto nem vem para a mesa. Vai se debater Eduardo, Daniel e Jair. Jair, os 3. Vai se debater esses 3 nomes. Eu acho que Daniel não, por não ter o histórico de acesso ainda. Eu acho. Mas pode aparecer, deve aparecer na mesa. Não tem acesso, mas tem resgates muito interessantes do CRB ali. Vai tentar ser algo tem o que você acreditar e com Daniel pode caminhar, com certeza. Mas eu acho que é um nome que vai ser bem abaixo dos outros. Porque você tinha Léo Condé e o Ceará já pegou, né? Isso. E tem Gabriel Moraes, ainda falei, ainda tem Mancini, né? Que poderia ser. E o próprio Jair tem um facilitador, né? O cara que agencia hoje a carreira de Jair Ventura é ex-diretor do esporte, né? Mas aí vai depender também, JP, do cenário Série A também, né? Porque eu acho que foi o Fred que falou isso outra vez. Se já ia aceitar, por exemplo, porque também a Série A, né? O Corinthians demitiu, não está conseguindo. Lógico. Então, há alguns cenários também onde alguns treinadores podem estar se encaixando. Pode sim. Mas a princípio, acho que nenhum desses, aparentemente, é um mercado para Jair, não. Agora, não seria um cavalo de pau gigante do esporte e em Jair, não? Seria absoluto. Seria, muito. E você... Mas qualquer um, mas Daniel, Eduardo... Não,
Veja, em relação ao que é soço para os demais, sim, mas de tentar ir para um meio termo do caminho em relação do que foi a aposta. Por isso, Cauê, que a aposta do Sport hoje é 100% Sosso. Exato. Porque você dá um cavalo de pau para Jair Ventura, é assim. Sosso não está ameaçado no cargo, não. Exato. Do A Sport. gente está fazendo, na verdade, aqui uma suposição da suposição, porque não existe. Agora, veja só, Sosso não está ameaçado no cargo. O problema é, vamos supor, perde do Guarani e não vence o América. 2 resultados plausíveis porque o Sport vem jogando. O problema é que eu não sei se seguram. Se a turma vai ter peito. Porque assim, o Sport não subiu no passado porque seguraram um treinador além do aceitável. E aí eu não sei se o mesmo presidente, o mesmo grupo, vai dizer assim, meu irmão, a gente vai botar o nosso de novo, a nossa cabeça de novo. Tem que ter muita convicção. Ano passado tinham muita convicção em Anderson. Muita. E deu no que deu. Tá? E aí então, o dia a assim, dia, Fred, também essa convicção. o dia a dia, sim. dia. Mas o dia a dia não é o forte, pelo menos não era no passado. Sim. Né? Mas a convicção em relação ao trabalho de Souza tem que ser no dia a dia, de quem acompanha. De ver e aí ter o discernimento de olhar e ter a certeza de, realmente, o cenário dificultou o trabalho dele, as lesões, e talvez a gente pudesse ter ajudado um pouco mais na janela inicial. De ter um zelo a mais em algumas posições. Lógico, com as camadas de problemas que o Sport está tendo, possivelmente as contratações que teriam ali na janela passada, por mais, talvez uns 2 a mais, talvez o buraco estivesse acontecendo, mas minimizado. Então é esse discernimento de entender e fazer a avaliação de que é melhor a gente segurar a janela, deixar a janela para o cara poder ter, vamos dizer, 2, 3 jogos com jogadores aí, para a gente poder avaliar se ele está conseguindo tirar ou não. E eu sou dessa linha. Eu acho que agora tem que esperar. Tem que deixar, até por todas as convicções, pelo que já foi mostrado. E por todas as perdas no elenco que o cara teve. Agora a pressão existe, né? É aquilo que eu falei no Tele do Sport, né? Que eu falei, né? Meu limite, assim, esgota com uma derrota para o Guarani. Meu limite esgota. Mas aí eu ainda abri uma exceção. Se perder do Guarani, metendo 3 bolas na trave, goleiro fazendo milagre, é um cenário. O que eu não consigo mais digerir é se repetir a atuação de Novo Horizontino e a atuação de Botafogo de São Paulo. Então, veja. Então é só a defesa não começar dando um gol. Aí já seria uma grande ajuda. Exato. É só o jogo começar 0x0, né? É só o jogo começar 0x0. Jogar uma vez na vida no 0x0, porra. Sabe o que é que eu pensei hoje, Cássio? Na Áustria, né? A Áustria, que era favorita para o jogo, deu o gol com 40 segundos. Não tão dado quanto os do Sport, mas deu um gol. Não é dado, não. Não, pô. Não era jogada de risco. Não era uma jogada de risco nenhum. A defesa da Áustria fez um totó interno e a bola sobrou para o jogador da Turquia na pequena área. Foi um totó. Bateu em 3 jogadores da Áustria. É falha sua. Não existe. Não existe. E o quanto a Áustria teve trabalho para ir buscar o jogo. Né? Voltar a jogar. Mas é diferente. A Áustria ali teve, aos 49, só não empatou porque o goleiro da Turquia fez uma defesa espetacular, meu irmão. Assim, essa última rodada, só um parênteses aqui, que a gente grava no Game Arena o vídeo sobre a Eurocopa e tal, e sempre tem a imagem, o lance e tal. Essas oitavas de final, essa primeira fase eliminatória, ela teve assim, lances espetaculares. Esse da Turquia, essa defesa do goleiro foi assim, das maiores que eu vi nos últimos tempos. Então, e nos outros jogos, voltando para a pauta aqui, não chegou nem a ser perto disso, pô. Tipo, a zaga falhar e no final tá tendo, tipo, ainda não pontuar por causa de um milagre desse tamanho. Então, assim, deixa pelo menos jogar com 0x0, 10 minutos pelo menos.
Mas é isso, tá? Minhoca, tá aí na tela a classificação por FMI, né? Que é justamente o saldo de pontos ganhos fora e em casa, que é um índice que a gente traz aqui no programa já há alguns anos, que tenta minimizar a quantidade de jogos que cada um teve como mandante, já que a gente tem uma diferença, não é diferença gigantesca, mas a gente tem diferença de alguns times, né? Então, já dá uma invertida, né? O Operário e Santos tem os melhores FMI, seguido por Goiás, Avaí e Sport, né? Sim, sim. O Santos, por exemplo, tem 6 jogos em casa, 7 fora. O outro, qual foi que você disse? O América? Operário. Operário também tem 6 jogos em casa, 7 fora. Ou seja, Goiás também, né? Goiás também tem 6 fora, 7 fora. E aí, no caso, né, dos nordestinos, o Ceará tem 7 em casa, o Sport tem 6, ou seja... E lembrando, né, o Sport ainda tem mais um jogo fora, que é o jogo do CRB que está atrasado. Então, Isso. tem ainda um gapzinho aí, né, de possibilidades. O Sport é o único 6-6 nesse momento, né? Sem 6? 6-6, né? 6 e 6. 6-6, entendi. A gente tem Eita. A gente tem um mando de campo, né? Tem. Mas os jogos e o... Não, mas tem jogos por mando de campo aqui, né? Que mostra como tá cada um, né? Gostou, né? Que é justamente, o Sport é o único 6 e 6, como eu tô mostrando aqui, ó. É o único que não tem desequilíbrio para nenhum dos lados desse momento, né? Isso. Mas aí os times que têm mais jogos em casa são Amazonas, América, Avaí, Botafogo, Ceará, Curitiba, Guarani, Ituano e Vila Nova, né? E vão aumentar, porque o Ceará joga em casa, né? Vai ficar 8-6, né? É por isso que aí, nesse caso, o Ceará, por exemplo, está com o FMI -2, é tentar manter esse -2, né? Grande jogo, né, sexta-feira. Esse jogo é bem importante. O Santos até tem uma certa freguesia contra o Ceará. É a estreia de Condé também. Então, e basicamente essa próxima rodada é a última, né? Antes da janela. Ele já poder, eu não sei, É porque eu acho não sei que times vão conseguir agir a tempo, né? Não é a última. É a última, eu estou dizendo, eu não sei que times vão conseguir colocar. Basicamente, só fazer, mas é a última. Não, é a última, é porque ele falou o basicamente que ele trouxe, eu acho que é muito no fato de não ter tempo hábil para colocar para a próxima, são 3 dias, né? Porque aquela coisa que o Cássio sempre fala, né? Quem for procurar. Assim, quem for procurar quando a janela abriu, agora eu vou procurar. Aí se tiver reforço. O Ceará não tem ninguém, o Sport não tem ninguém. É. O Ceará não tem ninguém, o Sport não tem ninguém. Então, eu acho que nenhum dos. Na verdade, eu acho que na Série B ninguém tem. Ninguém. Eu não vi O ninguém. Edu que é. Mas aí o Goiás é Edu. Goiás tem. Mas aí é a mesma coisa que você acabou de falar. Como é aquela da mãe. A gente não é todo mundo. A mãe da gente sempre diz: você não é todo mundo. E nem o Goiás. Sim, o Goiás já foi atrás de centroavante. Exatamente, o Goiás tem. Se fulano não tem, se esse cara não tem, só lamento, pô. Assim, não tem que. Isso pode ser um suporte para você dizer, tá vendo? Não existe isso. Total. A gente aqui não tá passando. Você é comparar com si mesmo. Há anos acontece a mesma coisa, pô. A gente aqui não tá passando pano para absolutamente nada, pelo contrário, tá? Mas deixa eu dar uma passadinha, né? É porque assim, depende de quem você tá atrás, certo? Também. Se você estiver atrás do jogador e esse jogador tá dizendo, peraí, te dou já a resposta. E aí o jogador só vai dar essa resposta lá no final. Mas aí... É tipo assim, você não apareceu nada. Mas aí não pode ficar a mercê, não, pô. Exatamente, vai atrás de outro. O time não pode ficar a mercê disso, não. Porque assim, a gente não sabe, por exemplo. Não, vou dar um exemplo aqui. Prateleira. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos, vou pegar até o que saiu essa semana, né? Sacha pro Sport. E aí o Sacha foi lá, fez 2 bons jogos, e aí... Já era. Aí falou assim, Sacha disse que é para esperar um pouquinho. E aí é saber, mas vai cair perfeitamente como eu quero. E aí é o quanto o clube vai, tipo assim, vale a pena realmente esperar esse tempo todo para essa indecisão do jogador? Vale.
Ou já vai pro outro. Eu não tô nem falando, eu tô falando especificamente E talvez possa valer, mas você não pode ficar só esperando ele. Você tem que trazer eu 2, acho 3 que nomes, 4 esse nomes. rodadas, E se tem um nome muito diferente, você espera esse nome. porque é isso que eu ia falar. Eu falei do Sacha, não tô nem falando da qualidade dele, não. Tô falando que é um nome que internamente o clube entende. Esse jogador vai ser fundamental pra gente. E aí eu acho que o clube não pode ficar também tão sujeito a isso, porque aí ele pode estar perdendo disputas aí no mercado. Claro, o clube que conseguir convencer melhor o atleta a vir, esse vai ter mais êxito e mais rapidez para colocar dentro de campo também, né?